em busca de fôlego num campo de batalha de terra estilhaçada. É um homem levado além dos seus limites, questionando sua própria luta numa idade em que outros sonham com a aposentadoria. Mas das sombras opressivas da caverna, um rosnado gutural rasga o silêncio. Descanso é um luxo que ele não pode ter, enquanto silhuetas monstruosas com olhos vermelhos brilhantes emergem da escuridão. Ele se levanta cambaleante, um enorme dragão negro e um gigante com chifres pairando à sua frente. Nem consigo respirar, ele murmura com desafio na voz. O próprio chão se estilhaça sob o peso de um inimigo invisível. Um impacto colossal que faz pedras e terra irromperem para o céu. As feras rugem em uníssono, um coro infernal que promete nada além de um fim horripilante. Mandíbulas, largas o suficiente para engoli-lo inteiro, descem. O guerreiro se prepara para o inevitável, um grito de pura raiva preso em sua garganta. Mas a cena se estilhaça, substituída por uma memória assombrosa, uma cidade em ruínas. Um monstro parecido com Qiulu agarra uma mulher ensanguentada, enquanto um jovem garoto observa, paralisado pelo horror. A mulher, sua professora, grita seu nome, Sang-Yun, implorando para que ele não tenha medo, mesmo enquanto seu rosto escorre com seu próprio sangue. Ela tenta ser corajosa, mas sua última e desesperada ordem rasga o ar. Corra! Sua vida é brutalmente extinta no próximo fôlego. Ao redor deles o caos puro reina. Criaturas grotescas arrebatam pessoas das ruas, seus pedidos de ajuda devorados pela cacofonia do apocalipse. Uma mão monstruosa se estende para o garoto que chora. Ele solta um grito primal, seu mundo se desfazendo ao seu redor. Este foi o dia em que monstros caíram de um céu vermelho sangue e arrancaram tudo de suas mãos, deixando apenas uma cicatriz indelével de trauma e desespero. Uma criatura tentaculada se aproxima, seu aperto se fechando ao redor da cabeça do garoto, seu pequeno corpo congelado em terror absoluto. Então um borrão de velocidade impossível corta o ar, um lampejo de fúria justa chegando no último instante. Um cavaleiro em magnífica armadura escura se materializa diante dele, um protetor silencioso contra as sombras invasoras da morte. O garoto olha para cima, os olhos arregalados com uma potente mistura de medo e admiração, completamente incapaz de compreender este milagre. O imponente cavaleiro se ergue sobre ele, um singular farol de esperança num mundo consumido pela escuridão que avança. Uma voz gentil corta o barulho da destruição, simplesmente perguntando: "Você está bem?" Para a criança aterrorizada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, foi nada menos que um milagre. A memória se esvai, nos arrastando de volta ao guerreiro mais velho, que brande sua espada com força bruta desesperada. Ele fende uma das feras, o impacto enviando ondas de choque devastadoras pelo próprio chão. Seu rosto é uma máscara de determinação sombria. Ele sempre almejou ser como seu salvador, um herói em armadura brilhante. Mas a realidade é uma mestra cruel e implacável. Ele é cercado por goblins viciosos, suas garras e dentes rasgando sua carne. Ele revida cravando sua lâmina no crânio de um orc corpulento. Um grito gutural de morte ecoando pela caverna. Mas o ataque implacável o deixa ferido e ensanguentado, seus olhos arregalados com a sombria e esmagadora percepção de seu destino. Ele desaba em meio aos cadáveres de seus camaradas caídos, embalando um aliado sem vida, seus gritos de angústia engolidos pelo vasto campo de batalha encharcado de sangue, um testemunho arrepiante de seu fracasso completo e absoluto. Cercado por montanhas de monstros abatidos, ele mal consegue ficar de pé, ofegando pesadamente. Isto tá me matando. Ele ofega. Ele agarra sua espada, cada fibra de seu corpo gritando em protesto. Ele sabe que a situação é perigosa demais para enfrentar sozinho. Uma sensação súbita e estranha o invade, um momento de confusão desconcertante que desvia seu foco. Nesse instante, uma sombra desce, uma presença tão imensa que devora toda a luz. Um dragão de tamanho impossível domina o céu, sua pele rochosa estalando com poder destrutivo bruto, pronto para acabar com ele. O guerreiro solitário mantém sua posição, uma figura minúscula e desafiadora contra uma ameaça apocalíptica. A fera libera uma torrente de energia bruta de sua boca, uma explosão cegante que incinera tudo em seu caminho. Naquele momento, o guerreiro suspira, uma onda avassaladora de exaustão o atingindo. "Ah, tô realmente ferrado", ele pensa, completamente resignado. Sua armadura esfarrapada e corpo coberto de musgo gritam a história de um homem que lutou por tempo demais, muito tempo. Ele está à beira de um precipício, a colossal fera batida um monumento silencioso atrás dele. Ele solta um rugido primal e frustrado. "Por que estou trabalhando tão duro quando tenho quase 60 anos? Ele grita para os céus indiferentes. Este é Shin Sun-hyun, de 55 anos e completamente exausto.
Ele reflete sobre sua vida, 30 anos exaustivos desde que empunhou uma espada pela primeira vez. Ele sabe que é apenas uma partícula na poeira cósmica, um dos incontáveis jogadores no mundo que há muito esqueceu seu nome. Enquanto ele examina o campo de batalha coberto de sangue, algo brilha entre as rochas. Uma recompensa potencial por sua vitória impossível e arduamente conquistada. É um livro de habilidades. Brilhando com uma aura azul pulsante, ele pondera: já comi artefatos antes, então talvez este também. Quando sua mão se fecha ao redor dele, uma luz brilhante explode, envolvendo-o por completo. Uma sensação de imenso poder percorre sua alma cansada. De repente, uma figura desce de um vórtice giratório de energia cósmica. Um homem encapuzado com cabelo loiro e óculos, exalando uma aura etérea, quase divina. O ser misterioso flutua diante de Shin Sung-yun, que só consegue encarar, completamente hipnotizado por esta entrada dramática. A figura, sua constelação contratada, conhecida como Estudante Modelo de Florescimento Tardio, o abençoa por seu trabalho árduo e incansável. Elogiando seu golpe final impecável, Sang-yun oferece um fraco obrigado, genuinamente grato por alguém se dar ao trabalho de contratar um mero espadachim de terceira categoria como ele. A constelação então encolhe para uma pequena forma Tibi flutuante, e uma janela do sistema surge, revelando o nível atual de Sang-yun, 650. Ele lamenta que, devido às condições insanas e quase impossíveis de seu contrato, ele ainda não se beneficiou de sua constelação. Ele precisa atingir o nível 851. A constelação Chibi simplesmente o incita a comer o livro de habilidades. Sang-hyun solta uma risada cansada. Esse era meu plano o tempo todo. Com um sorriso sombrio, ele se prepara para consumir o livro, canalizando sua energia potente em um orbe pulsante de luz pura. Ele se lembra de suas experiências desesperadas e muitas vezes ridículas para entender sua habilidade única, chegando a tentar ferver e devorar artefatos artificiais, tudo sem efeito. Ele até tentou fritá-los, esperando sentir algo, qualquer coisa, mas o resultado era sempre um vazio esmagador. Quando ele esgotou suas experiências inúteis, finalmente descobriu a verdade de que, usando meticulosamente a sincronização de mana com um artefato de rank adequado, ele poderia finalmente absorver seu poder. Mas a percepção esmagadora veio tarde demais. Enquanto outros disparavam em poder logo após o despertar, ele foi deixado completamente para trás. Ele abre o livro de habilidades, mas ele está completamente em branco, desprovido de qualquer instrução. A raiva ferve dentro dele. Não é possível que este seja um livro de habilidades de verdade. Ele ruge enquanto sua pequena constelação esvoaça nervosamente. O sistema transmite uma mensagem do estudante modelo de florescimento tardio, pedindo desculpas por ser completamente incapaz de ajudar devido à informação severamente limitada. Em seguida, se sugere que, como Sang-hyun tem muito tempo, ele deveria simplesmente ceder e começar a sincronização de mana novamente. A frustração de Sang-hyun explode em uma erupção vulcânica. Muito tempo. Ele ruge. Quem diz que me resta algum tempo? Estou quase nos 60, ele grita, o rosto contorcido em pura angústia. Se ele tivesse tido um filho aos 30, esse filho teria 30 agora, ele explica. Ele lembra sua constelação que ele poderia até ter netos a esta altura. Tentando desesperadamente transmitir a dura realidade da mortalidade humana, o Chibi observa, completamente contrito, enquanto o sistema transmite suas mais sinceras desculpas por um erro tão grave. Sang-hyun finalmente se acalma, explicando que sua vida é uma tapeçaria de arrependimentos. Ele nunca poderia esquecer as costas imponentes da pessoa que o salvou todos aqueles anos atrás. Ele tentou o seu melhor para se tornar como aquele herói, mas agora está completamente exausto. Ele está simplesmente velho demais. Sua constelação ouve em silêncio, um sutil indício de sorriso brincando em seus lábios, enquanto Sang-hyun sussurra seu desejo mais profundo de ser apenas um pouco mais jovem. Os óculos da constelação brilham com uma luz arcana e misteriosa enquanto ela toma uma decisão fatídica. De repente, uma energia roxa brilhante irrompe, uma força pura e poderosa começando a envolver o velho guerreiro. Ele olha para as mãos, confuso, e então completamente alarmado, enquanto seu corpo começa a se dissolver na energia estranha e viscosa. Ele grita, Constelação, sua última memória como um homem de 55 anos. A visão de seu patrono empunhando a própria essência de sua experiência de vida. Isso para desencadear um milagre, um retorno dos arrependimentos. A cena corta abruptamente para um programa de TV moderno, onde o repórter Park Jong-min explica o conceito de jogadores. Sua convidada, Han Hyun-jong, CEO da corporação Hyun-jong, elabora que masmorras são como degraus cruciais para esses indivíduos recém-despertos. Ela explica que os portais são portais cintilantes para outras dimensões, regiões desconhecidas prontas para os jogadores explorarem e conquistarem. Um jovem de cabelo preto assiste ao programa de seu pequeno apartamento, ouvindo atentamente.
Sua suposição grita a verdade, ele realmente regrediu. Ele se senta na cama, um sorriso confiante brincando em seus lábios, enquanto ele meticulosamente lustra uma adaga. A confusão ainda persiste, mas ele sabe que 4 dias se passaram, precisamente. Ele voltou no tempo em 30 anos após perder a consciência. Ele acordou não em um campo de batalha brutal, mas em seu apertado apartamento de estúdio de 3 décadas atrás. Ele não estava em seu corpo devastado de 55 anos, mas no auge vibrante de sua juventude de 25 anos, com cada memória perfeitamente intacta. Ele sabe sem sombra de dúvida. A única explicação é o milagre divino realizado por sua constelação. Livrando-se dos últimos vestígios de confusão, ele sorri com antecipação faminta. Bem, tanto faz, ele murmura, girando sua espada. Devo sair e trabalhar? Uma janela do sistema se abre, exibindo as estatísticas da adaga de Venomoth, um artefato de nível bronze que promete aumentar a agilidade. Ele agarra a lâmina, reconhecendo-a como a adaga exata que teve a sorte de adquirir durante este tempo passado. Mas ao contrário de seu eu passado, desta vez ele conhece sua habilidade oculta. Uma aura brilhante de energia roxa vibrante rompe de suas mãos. O sistema começa a calcular a taxa de absorção. 10% para um artefato de bronze, mais outros 10% aplicados retroativamente por seu uso anterior. Um total de 20% pulsa na tela. Ele sorri com uma confiança fria e calculista, embora a taxa de absorção seja baixa. É um começo poderoso. Uma onda massiva de energia indomável explode, enquanto a sincronização de mana com a adaga de Venomoth realmente começa. Sua aparência se transforma radicalmente. Seu cabelo fica branco como a neve enquanto sua consciência é violentamente arrancada para um plano diferente. Ele pisa em um chão luminoso em forma de grade, entrando na misteriosa lacuna da inconsciência. Este é o espaço etéreo que ele deve contornar para comer um artefato. Ele admite que está sempre tenso aqui, nunca sabendo que prato bizarro irá se materializar. O sistema anuncia que os preparativos para absorver a adaga estão completos. Diante dele, uma refeição tentadora se materializa de uma luz cintilante. É um frango assado de churrasco perfeitamente cozido, brilhando tentadoramente com azeite e ervas. O jovem suspira com profundo alívio. Ele está imensamente feliz que seja um prato normal e não algo totalmente nojento como uma centopeia de pântano úmido. Com um sorriso faminto e predatório, ele declara: um prato como este eu posso comer a qualquer hora. E dá uma mordida enorme na coxa de frango. Enquanto ele devora a refeição, a absorção começa. Ele adquire permanentemente uma nova estatística vital, agilidade 2. Então uma notificação triunfante pisca. A habilidade oculta golpe demoníaco foi adquirida. A adaga se estilhaça em partículas de luz cintilantes, agora completamente absorvida e desaparecida para sempre. De volta ao seu quarto, Sissangion solta um suspiro lento. É uma pena que a arma tenha sido destruída, mas ele sabe que não a teria usado muito de qualquer forma. Cortamos para uma rua movimentada e caótica, onde um portal azul massivo gira com energia sinistra. A entrada para a dungeon número 85 sob a jurisdição da infame equipe de Yon Dae-kyung. Um homem corre freneticamente em direção ao líder da equipe Yon Dae-kyung, gritando seu nome. É o líder do grupo de portadores. Com o rosto contorcido em angústia, ele relata que um de seus membros da equipe, um novato chamado Shin Sang-hyun, desistiu de repente. Mas o subordinado de Dae-kyung o dispensa calmamente, dizendo para não se preocupar. O líder dos portadores fica completamente perplexo, depois indignado quando lhe dizem que Sang-hyun decidiu se juntar à equipe principal de jogadores. Yoon Dae-kyung confirma com um sorriso arrogante e condescendente. Algum problema? Ele desafia. O líder dos portadores explode, gritando que é inédito um novato sem treinamento se juntar à linha de frente. Ele argumenta que isso desequilibrará completamente a equipe e perturbará gravemente o fluxo de trabalho deles, suplicando desesperadamente ao líder da equipe para reconsiderar. A expressão de Dae-kyung escurece para pura ameaça. Ele agarra o homem menor pelo colarinho, sua voz um rosnado baixo e aterrorizante. Líder da equipe de portadores. Ele lembra ao homem que ele é o responsável absoluto por tudo, incluindo o grupo e o sistema de contribuição. O homem gagueja uma desculpa aterrorizada e desesperada enquanto o líder dos portadores se afasta apressadamente. O subordinado loiro de Dae-kyung zomba. Esses bastardos de portadores. O subordinado então pergunta por que Dae-kyung aceitou o novato, admitindo que foi completamente inesperado. Dae-kyung sorri, um contorcer frio e malicioso em seus lábios. Ele explica: se alguém vai morrer será o novato, não nós. Ele precisa bancar o herói, se matar e calar a boca desses portadores de uma vez por todas. Afinal, o que um patético idiota de nível 1 pode fazer?
Justo então, uma voz perturbadoramente alegre corta a tensão. Olá? Shin Sang-gyun chega, apresentando-se com um sorriso cegamente brilhante e confiante, anunciando: vou trabalhar como jogador a partir de hoje. Os outros portadores e jogadores de baixo nível o encaram com desprezo, ciúme e total descrença. Yoon Dae-kyung e seu subordinado trocam um olhar carregado, seus sorrisos escorrendo em tensão maliciosa. Sang-gyun sente seus olhares hostis. Ele esperava totalmente esse tipo de recepção, mas está secretamente divertido. Eles nem sequer tentam esconder suas expressões venenosas. Yoon Dae-kyung se aproxima, o rosto estampado com um falso sorriso predatório. Ele cumprimenta o novato, fingindo surpresa por Sang-gyun não estar atrasado. Mas seus olhos traem seus verdadeiros pensamentos sombrios enquanto se estreitam. Fixando-se na arma pendurada nas costas de Sang-hyun, ele pergunta se é uma espada longa. Sang-gyun responde com um sorriso ridiculamente alegre, quase ingênuo, afirmando: estudei muitos vídeos no YouTube. Dae-kyung coloca a mão no ombro de Sang-hyun, fingindo um conselho amigável e condescendente. Uma espada longa é uma das armas mais difíceis de empunhar, ele adverte. O líder da equipe irrompe em uma risada alta, zombeteira e completamente desdenhosa, abraçando Sang-hyun de forma rude e declarando: homens precisam ter espírito. Com isso, ele reúne suas tropas, rugindo: é hora de começar a invasão da masmorra. Vamos com tudo! A equipe marcha em direção ao portal brilhante, os outros jogadores dizendo a Sang-hyun para apenas ficar de prontidão na entrada. Mas enquanto se afastam, a fachada amigável de Yoon Dae-kyung desmorona completamente, substituída por um olhar de puro desprezo venenoso. Ele ferve de raiva. O garoto realmente acha que o YouTube é um substituto para o treinamento real. Ele zomba da arrogância ingênua de Sang-gyun, certo de que o novato logo aprenderá seu lugar agonizante. Esta masmorra de orques é conhecida como a Muralha dos Lamentos por uma razão, afinal. O autoproclamado líder cavaleiro sorri, uma expressão cruel e distorcida esculpindo seu rosto. Este idiota estúpido, ele pensa, conhecerá seu lugar muito, muito em breve. Mas no instante seguinte, aquele sorriso arrogante é violentamente arrancado de seu rosto, substituído por um choque puro, inalterado e dilacerante. Idiota estúpido, ele gagueja, completamente perplexo. Ele permanece completamente paralisado, os olhos arregalados em descrença horrorizada diante da cena de carnificina absoluta estendida à sua frente e de sua equipe. O chão está coberto pelos corpos grotescos de orques massivos, todos eles mortos com eficiência brutal e cirúrgica. Isso é insano. Ele sussurra, a voz tremendo. Os corpos jazem estranhamente imóveis, suas armas rudimentares estraçalhadas ao lado deles, a primeira onda inteira completamente aniquilada. Nenhuma única besta permanece de pé. Um silêncio ensurdecedor paira pesado, quebrado apenas pelo gotejar horripilante de sangue. Uma tênue fumaça se enrola de um dos corpos, o único testemunho da batalha brutal e rápida como um raio que acabou de ocorrer no centro deste banho de sangue. Uma figura está de costas para eles, completamente intocada e perfeitamente, assustadoramente calma. É Shin Sang-hyun. Uma aura de poder tênue, quase invisível, gira ao redor dele enquanto ele calmamente se vira para encarar o próximo inimigo monstruoso. Orcs, criaturas muito familiares de jogos e histórias. Bestas contra as quais todos nutrem um profundo preconceito. Um preconceito enraizado na crença de que são fundamentalmente fracos. Claro, comparados a predadores de topo como dragões, eles são certamente fracos, mas previsivelmente estúpidos e violentos sem pensar. Essa arrogância leva muitos jogadores novos a se lançarem tolamente em uma luta sem um único pensamento, apenas para encontrar um fim rápido, patético e horripilante. O guerreiro avança, excessivamente confiante e tragicamente tolo, direto para o aperto esmagador de um orc poderoso. Mas enquanto Sang-gyun avança, seus olhos já lendo cada movimento deles, ele sabe que suas características são enganosamente simples. Ele diz friamente, quase de forma brincalhona, lá vou eu. E no instante em que o punho monstruoso de um orc balança em direção à sua cabeça. Oh! Ele desaparece. Um mero borrão de movimento que os olhos primitivos da besta nem conseguem rastrear, já se aproximando para o golpe fatal. Em média, esses brutos monstruosos são altos e pesam uma tonelada, uma vantagem física pura que gera sua autoconfiança fatal. E é essa mesma arrogância que sela seu destino contra um inimigo que conhece cada uma de suas fraquezas. Enquanto isso, em outro tempo, outro lugar, um grupo cansado de aventureiros navega por uma masmorra perigosa semelhante. Um guerreiro rude se enfia na frente de Sang-hyun, avisando que como um novato recém-chegado, ele está completamente sozinho ali. Ele murmura entre dentes, fervendo de raiva pela arrogância intolerável do garoto,
agindo como um jogador de elite no momento em que despertou. Mas Sang-Yun apenas exibe um sorriso impossivelmente alegre, quase desarmadoramente inocente. Pensando que ninguém é nunca gentil com novatos, o guerreiro explode em raiva pura, gritando: tentar o seu melhor é uma porcaria. Ele precisa realmente se sair bem. A fachada agradável de Sang-Yun nem sequer vacila, seus olhos os mantendo uma calma aterrorizante que enfurece o homem ainda mais. Então Sang-Yun faz uma pergunta enganosamente simples. Ele pode realmente lutar na linha de frente se eles encontrarem um monstro? O guerreiro fica completamente chocado e sem palavras. Você tá louco? Ele gagueja. Mas suas palavras enfurecidas são brutalmente interrompidas por um súbito suspiro. Diante deles, um orc musculoso e enorme surge, seus olhos carmesim brilhando com uma sede de sangue selvagem na escuridão opressora. Eu cuido dele. Sang-Yun declara com confiança inabalável, movendo-se para avançar, mas o guerreiro o empurra violentamente para trás. O orc solta um rugido gutural que faz a terra tremer, uma promessa arrepiante da violência que está por vir. Erguendo seu escudo, o guerreiro se prepara para um impacto brutal, o metal pesado ressoando com um clangor nauseante enquanto a arma da fera se conecta. Ele grita para Sang-Yun, seu rosto contorcido em pura raiva. Você tá completamente louco? Como você pode usar uma espada larga sendo tão lento? Sang-Yun responde calmamente. Eu não precisava de ajuda, ele diz ao homem enfurecido. Pare de falar e prove sua habilidade em vez disso. O guerreiro rosna, seu pequeno bastardo. Você deveria ser grato, mas seus olhos de repente se arregalam em puro terror. Um machado colossal de orc fende o ar, mirando diretamente em sua cabeça. Mas antes que ele atinja, uma figura diferente intercepta o golpe mortal. Outro guerreiro, com um poderoso golpe de escudo, faz o bruto monstruoso cambalear para trás, salvando seu companheiro de uma morte sangrenta certa. O líder da equipe, Yun Dae-kyun, ruge. Vocês estão em um piquenique? Concentrem-se. Ele então avança com confiança, ordenando que todos fiquem para trás, enquanto ele próprio enfrenta a imponente fera verde. Sua lâmina brilha como um relâmpago, desviando os ataques selvagens do orc com uma série deslumbrante de faíscas, exibindo ostensivamente sua habilidade superior. O autoproclamado líder cavaleiro avança, seus movimentos precisos e mortais, enquanto ele explora uma abertura na defesa do monstro. O resto da equipe observa em admiração atônita, torcendo por ele enquanto seu líder heroicamente perfura o coração do orc. Mas o monstro não está acabado. Nem de longe. Seus olhos brilham com uma luz sanguinária renovada enquanto ele solta um rosnado baixo e ameaçador. Com um rugido demoníaco, o orc ergue seu machado colossal, ignorando completamente a espada enterrada em seu peito para desferir um golpe final, desesperado e esmagador. Dae-kyung desvia do ataque com facilidade praticada e presunçosa, o machado estilhaçando o chão de pedra onde ele acabara de estar, a um fio de cabelo de sua cabeça. Sang-Yun observa da lateral, seu rosto completamente ilegível. Analisando meticulosamente cada movimento, ele nota: Yun Dae-kyung é supostamente o nível mais alto aqui. No entanto, mesmo no nível 50, ele tem dificuldade em desferir um golpe crítico, seu bastardo. Dae-kyung grita, despejando toda a sua força em outro golpe furioso e desesperado contra o monstro implacavelmente resistente. Com um último e desesperado empurrão, ele crava sua espada mais fundo, um geyser de sangue verde fétido irrompendo da ferida. A equipe rompe em aplausos extasiados enquanto o orc finalmente cai, gritando que ele o matou sozinho. Dae-kyung tenta manter a calma, um sorriso forçado e suado estampado em seu rosto enquanto ele minimiza a situação. Não foi nada. Sua equipe o cobre de elogios efusivos, chamando de confiável, incrível, seu líder destemido, por sua monumental demonstração de força. Ele está prestes a reuni-los para avançar mais fundo, quando um novo som arrepiante ecoa do interior da masmorra. Uma horda massiva e voraz de orcs avança pelo corredor. Não apenas os comuns, mas berserkers monstruosos de pele vermelha. Estes são orcs de elite, um nível de ameaça completamente diferente e aterrorizante. Seus músculos saltando com poder bruto e indomável. Cada um empunha um machado perversamente afiado e de aparência brutal, pronto para despedaçar a equipe em pedaços sangrentos. Os jogadores estão completamente aterrorizados, seus rostos pálidos ao avistarem orcs blindados entre a horda. Eles gritam por seu líder. O que fazemos? A bravata de Dae-kyung evapora instantaneamente, substituída por puro pânico. Ele gagueja. Nós deveríamos recuar, ele pensa. Mal consigo lidar com um, quanto mais com este exército inteiro.
Mas assim que o pânico total toma conta da equipe, uma voz terrivelmente calma corta o barulho. Eu poderia tentar? É Shin Sang-hyun. A equipe inteira se vira para encará-lo, seus rostos uma mistura grotesca de confusão, indignação e descrença. O quê? O que ele acabou de dizer? Um gagueja. Dae-kyung agarra Sang-hyun, pronto para desferir uma torrente de repreensões por sua loucura suicida. Mas o novato o empurra sem esforço. Ei, você vai acabar se matando. Um jogador grita. Mas Sang-hyun já é um borrão ofuscante de movimento. Ele salta para Brutal refrega, sua espada grande erguida, uma figura solitária e desafiadora, contra uma maré avassaladora e monstruosa. Em um único, inacreditável e impossivelmente rápido momento, sua lâmina desce com uma força que estremece a terra, fendendo um orc superior ao meio. O impacto é tão poderoso que estilhaça completamente a pedra sob o monstro. Dividido em dois da cabeça aos pés, Sanguém aterrissa graciosamente, quase casualmente, em meio à carnificina recente, enquanto as duas metades do orc caem no chão atrás dele com um baque nauseante. O grupo fica completamente em silêncio, com as mandíbulas caídas. O quê? Que diabos foi aquilo? Um gagueja com puro terror na voz. Os outros orcs ficam momentaneamente atordoados em silêncio. Mas seu líder colossal, um bruto massivo chamado Makto Rinkar, solta um rugido furioso e arrepiante. Enfurecida pela morte brutal de seu parente, a horda inteira de orcs superiores avança como um só, uma onda verde aterrorizante. Mas Sang-hyun permanece completamente inabalável, enfrentando sua carga monstruosa de frente com sua espada. Um borrão, um turbilhão de pura destruição cirúrgica. Ele pensa consigo mesmo, posso ser de baixo nível, mas possuo experiência mais do que suficiente. Ele agarra sem esforço o pulso massivo de um orc, parando seu ataque friamente. Sua lâmina brilha em um arco ofuscante e mortal, cortando o músculo e o osso grossos de outra besta que avança. Ele não está apenas lutando, ele está dançando. Um verdadeiro mestre espadachim tecendo uma tapeçaria carmesim de morte através da horda aterrorizada. A cabeça de um orc voa de seus ombros, outro é dissecado na cintura. É um massacre absoluto e total. Ele gira e pivota, usando o próprio impulso dos orcs contra eles, sua espada grande o ceifando como trigo. Com um olhar gélido e focado, ele ergue sua lâmina. Uma pergunta arrepiante se formando em sua mente. Uma pergunta dirigida aos monstros aterrorizados diante dele. Vocês sabem quantos de vocês eu matei quando era mais jovem? Ele pergunta, dissecando outro orc com um brutal golpe ascendente. O resto da equipe só consegue observar, paralisado de admiração e medo. Aquele é mesmo Shin Sang-hyun? Um deles sussurra, realmente acreditando que ele poderia massacrá-los a todos. Sang-hyun aponta sua lâmina ensanguentada para o último orc superior restante, declarando calmamente: "Você é o último agora." Apenas o verdadeiro monstro permanece. O orc blindado, uma besta corpulenta envolta em grossas placas de metal. Sang-hyun avança, sua espada brilhando com uma energia tênue, enquanto ele desfere um poderoso golpe descendente. A lâmina se conecta com a armadura, enviando uma chuva de faíscas para o ar, mas não consegue penetrar. A força do golpe deixa apenas um corte superficial no metal, o ataque completamente ineficaz por trás. Yoon Dae-kyung grita em pânico. A pele dele é muito grossa, o ataque não funcionou. O orc blindado ergue sua massa colossal, pronto para pulverizar o jovem jogador que ousou desafiá-lo. No entanto, Sang-hyun não está preocupado. Ele desvia do ataque com uma velocidade impossível, a massa se espatifando no chão. Ele desliza até parar a poucos metros de distância, um sorriso confiante, quase zombeteiro, estampado em seu rosto. Não seja tão dramático, ele diz, seus olhos brilhando com uma luz azul misteriosa. Ele então ativa uma habilidade oculta, uma onda de energia violeta envolvendo sua mão. Pancada demoníaca. A habilidade entra em vigor instantaneamente. O orc blindado congela no meio do golpe, completamente paralisado e indefeso. Isso mesmo, Sang-hyun sussurra com um sorriso arrepiante. Você fica parado. Assim, o monstro só consegue soltar um rugido abafado de frustração enquanto seu corpo permanece completamente imóvel. Com seu inimigo imobilizado, Sang-hyun desfere seu ataque final, um golpe devastador que estilhaça tanto a armadura quanto a carne por baixo. Dae-kyung só consegue encarar, atônito. Que diabos eu acabei de presenciar? Ele se pergunta. Ele examina o campo de orcs massacrados, então olha de volta para o novato que despertou há apenas 3 dias. Sang-hyun está sozinho, o único vitorioso em uma batalha que deveria ter aniquilado todo o grupo deles.
Os outros estão igualmente chocados, imaginando se deveriam perguntar a ele quais vídeos do YouTube ele assistiu, mas Daekyung está fixado na habilidade. Uma habilidade de impedimento contra um orc blindado? Como isso é possível? Ele confronta Sang-Yoon, que apenas pergunta casualmente se são todos, ignorando completamente a pergunta urgente do líder da equipe. Uma janela do sistema aparece diante de Sang-Yoon, recompensando-o com um novo título. Filhote imprudente e destemido. Ele acha o título um pouco exagerado, mas o bônus de 5 para evasão é bem-vindo. De repente, outra notificação aparece. A sorte do jogador aumentou. Uma pequena e inesperada vantagem. Quando Daekyung exige saber onde ele conseguiu a habilidade, Sang Se-hyun apenas oferece uma desculpa esfarrapada. Eu acabei de conseguir quando despertei, ele diz com uma risada nervosa. Sabendo que não pode revelar a verdade sobre sua regressão, Daekyung não acredita por um segundo. Ele agarra a espada grande, acusando-o de ter uma sorte insana. O que? Sang-hyun gagueja. É realmente apenas uma espada grande comum. O líder empurra a espada de volta para ele, exigindo saber se aquela habilidade insana era realmente dele. O rosto de Daekyung se contorce com pura e inalterada inveja. Ele está farmando há 2 anos e está no nível 50, mas nem ele possui uma habilidade tão poderosa quanto a que este novato acabou de exibir. Nesse momento, um grito vindo de trás deles quebra a tensão. Líder de equipe, o chefe intermediário está à frente. A expressão de Daekyung escurece. Sim, vamos lá. Ele diz, sua voz carregada de ressentimento. Ele se vira para Sang-Yoon, dando-lhe um elogio disfarçado. Cuidar dos lacaios foi fácil, graças a você, mas não se exceda muito. Ele avisa ao novato que sua habilidade chamativa não fará nada contra o orc demoníaco que eles estão prestes a enfrentar. Mas Sang-Yoon apenas sorri, um brilho perigoso em seus olhos. Ele quase havia esquecido. Em sua vida passada, depois que sua equipe falhou em derrotar este mesmo orc demoníaco, eles tiveram a sorte de testemunhar outra equipe adquirir sua recompensa de artefato, a Pedra Carmesim. Ele se lembra de vê-los machucados e feridos, mas vitoriosos, perguntando-se como haviam conseguido. Ele os ouviu comemorando, falando sobre quanto dinheiro o raro artefato renderia no mercado. E foi então que ele aprendeu sobre seu poder. Era um dos únicos artefatos que concedia a habilidade, Huen. Esse era o nome da habilidade que ele ouviu. É a única habilidade de que ele precisa desesperadamente para o futuro que está tentando construir. Então ele pergunta a Daekyung, líder de equipe. Seu tom despreocupado pegou todos de surpresa. Está com medo então? O líder zomba, presumindo que o novato finalmente perdeu a coragem. Se eu matar aquele orc demoníaco sozinho, Sang-Hyun diz, sua voz firme. Posso ficar com o artefato? O grupo explode. Você tá louco? Quem diabo você pensa que é? Eles gritam, furiosos com sua audácia. Eles não conseguem acreditar que ele ousa falar sobre distribuição de itens depois de matar apenas alguns orcs. No entanto, Yoon Daekyung o silencia. Após uma longa e tensa pausa, ele vira as costas e diz, faça como quiser. Seus companheiros de equipe ficam chocados, mas ele esclarece sua condição. Sang-Hyun terá sua chance apenas se eles falharem em derrotar o chefe. Só então ele poderá entrar na masmorra sozinho e tentar matá-lo, uma condição projetada para ele falhar. Com um olhar condescendente, Daekyung aponta para ele, entendeu? Ele pergunta, certo de que colocou o novato em seu devido lugar. Isso é mais fácil do que eu pensei. Sang-Hyun responde com um sorriso. Acho que vou ficar de fora desta batalha. Sim, faça como quiser. Daekyung zomba, virando-se e conduzindo sua equipe em direção à sala do chefe. Ele ferve internamente sobre o bastardo arrogante, prometendo limpar esta masmorra e calá-lo de uma vez por todas. Ele vai mostrar a ele que a experiência é o que realmente importa no campo de batalha. Enquanto Daekyung empurra as portas maciças da câmara do chefe, ele para abruptamente. Uma notificação do sistema aparece. Você entrou na sala do chefe intermediário. A câmara é vasta e iluminada por tochas sinistras, projetando sombras longas e ameaçadoras pelo chão de pedra. E no centro da sala, uma silhueta imponente os aguarda. O orc demoníaco sanguinário. Todos preparem-se para a batalha. Daekyung comanda, tentando soar confiante. Ele lhes diz que a inteligência que recebeu indica que é fácil de derrotar se eles apenas circularem e atacarem pela retaguarda. Mas ele sorri para si mesmo. Desculpe, Shin Sang-Hyun, ele pensa, mas você nem terá chance de tentar. Eu assumirei a liderança. Ele ruge e todo o grupo avança, direto para as mandíbulas da morte. A próxima coisa que ele sabe é que está no chão, seu corpo quebrado e sangrando.
sua cabeça zumbindo. Hã? Ele se esforça para se sentar, sua armadura amassada e rachada, e pergunta: o que aconteceu? Sang-hyun está ao fundo, nada impressionado. TCK, Sang-hyun resmunga. Ele ficou preocupado quando eles começaram a correr, mas não deveria ter ficado. É exatamente por isso que eles falharam naquela época também. O resto da equipe está espalhado, derrotado em um único golpe. Eles gritam para o líder, aterrorizados, berrando que todos vão morrer. O orc demoníaco se flexiona, sua boca com presas torcidas em um sorriso cruel, a pedra carmesim em seu peito pulsando com energia sombria. Dae-kyung percebe que sua inteligência era lixo. Certo, recuem por enquanto, ele grita, sua voz cheia de pânico. Mas enquanto a equipe se levanta às pressas, eles veem Sang-hyun parado ali com um sorriso brilhante e estranhamente alegre. Vê você. Dae-kyung gagueja. Que diabos há de errado com você? Ele ordena que todos recuem, planejando usar a visão periférica ruim do chefe para escapar. Mas ao se virar para correr, ele entrega um último e amargo aviso a Sang-hyun. Eu te avisei. Não me odeie mesmo que você morra. O olho de Sang-hyun se estreita, um sorriso brincando em seus lábios. Não se preocupe comigo, ele diz, sua voz ecoando na câmara enquanto ele agarra o punho de sua grande espada. Não vou morrer hoje. Ele saca a lâmina maciça, seu aço zumbindo com antecipação, seus olhos brilhando com uma intensa luz azul. O orc demoníaco solta um rugido feroz e avança, seu machado pronto para parti-lo ao meio. Sang-hyun sabe que, puramente comparando estatísticas, ele nunca venceria. No entanto, com tudo o que ele preparou, esta batalha já é dele, apenas as estatísticas significariam morte certa, mas com uma vida inteira de experiência ao seu lado, esta batalha já acabou. A lâmina desaba e Sang-hyun a encontra com a sua, um brilho intenso de aço enquanto ele deflete o golpe monstruoso. O impacto envia uma onda de choque pela câmara, um som de trovão que faz a própria pedra tremer. O orc demônio solta um grunhido de pura frustração, seu ataque completamente anulado. Eu ouvi um tilintar? Yun Dae-kyung pergunta, incrédulo. Ele conseguiu defletir o machado dele. A ideia é impensável. Ai, minha mão arde. Sang-hyun diz com um sorriso de escárnio casual. Acho que defletir é tudo o que consigo fazer por enquanto. O monstro rosna, a pedra carmesim incrustada em seu peito pulsando com uma sinistra luz vermelha. Os olhos de Sang-hyun se estreitam sobre ela. Faz tempo, pedra carmesim. Ele sabe o segredo dela. Seu plano é simples. Usar seu golpe demoníaco para um atordoamento de 2 segundos. Mas isso não é suficiente. Ele precisa de mais tempo. Se ele conseguir a habilidade, isso se torna mais do que possível. O que há de errado? Ele provoca. Venha para cima de mim. O orc rosna, enfurecido pela insolência do humano, sua fúria primal crescendo, ele balança novamente um golpe selvagem e cortante destinado a esmagá-lo. Mas Sang-hyun já está se movendo. Perfeito, ele pensa, um sorriso predatório se espalhando por seu rosto. É isso que eu gosto de ver. O golpe selvagem do monstro o deixa completamente exposto. Enquanto o machado passa sibilando, a lâmina de Sang-hyun brilha. Ele desliza pelo ataque com uma graça impossível, seus movimentos um borrão de precisão calculada. Assim eu posso encontrar seus pontos fracos. Ele declara, seus olhos fixos no flanco exposto do monstro. Ele baixa a espada com força, não na carne, mas no cabo do machado do orc, estilhaçando no impacto. E naquele exato momento uma janela do sistema aparece. Golpe demoníaco nível 1 foi ativado. O orc demônio ficará atordoado por 2 segundos. Essa habilidade, você está me dizendo que funciona em chefes intermediários? Dae-kyung grita, seu rosto uma máscara de puro choque que se quebra. Eu sabia que orcs eram simples, Sang-hyun murmura. Mas você deveria ser um orc demônio. Um flash de energia roxa irrompe de seu corpo enquanto ele prepara o golpe final. Ele impulsiona sua grande espada para frente, visando acabar com isso em um único golpe limpo. Mas algo está errado. O orc se move de repente, sua habilidade de autorregeneração ativando, livrando-se dos efeitos do atordoamento mais cedo. Eu esqueci disso. Sang-hyun grunhe, forçado a se preparar contra a recuperação do monstro. Uma aura verde envolve a besta enquanto o sistema anuncia que o atordoamento foi levantado. E agora, para atordoá-lo novamente, ele precisa esperar 15 longos segundos. É exatamente por isso que ele precisa. Mas ele ainda não tem.
Se eu não consigo atordoá-lo, ele decide, eu só preciso derrotá-lo. Isso parece simples o suficiente. Ele grita, aparando outro golpe devastador do líder orc agora recuperado. Nós realmente precisamos ir agora. O guerreiro loiro implora, sua voz tremendo de medo. Daekyung só consegue encarar, pasmo. Nem mesmo a habilidade daquele bastardo está funcionando. Por quê? O atordoamento não funciona, e há uma enorme diferença em suas estatísticas. Então como? Como você consegue fazer esse tipo de cara? Daekyung pensa, observando a expressão completamente imperturbável de Sangyun. Sangyun apenas sorri. Por que não terminamos as coisas aqui? Já vivi situações como esta no passado. Ele finca os pés, cravando-os no chão de pedra. Se sou muito fraco, só preciso focar tudo em um único ponto. Seus olhos se estreitam com intenção letal. Esqueça cortar o inimigo. Em vez disso, use a força deles a seu favor. Enquanto o orc balança seu machado pela última vez, Sangyun encontra o ataque de frente para perfurar com um brilhante flash de luz azul. Ele redireciona a força do golpe. A própria arma do monstro se estilhaça em pedaços contra a lâmina incrivelmente afiada de Sangyun. Parabéns! Você derrotou o chefe intermediário orc demônio. O sistema declara sua vitória. Sua espada grande está enterrada profundamente na pedra carmesim, sangue roxo espirrando enquanto a vida se esvai dos olhos da besta. Ele também obteve o título de rank e caçador de demônios. Uma onda de poder o inunda enquanto ele sobe 2 níveis. 2 títulos já ele reflete, olhando para sua janela de status. Acho que esse é o benefício de ser um jogador solo. Ele se vira para encontrar Daekyung e o resto do grupo olhando para ele, seus rostos congelados em uma mistura de terror e descrença. Sangyun solta uma risada sem graça. Para evitar situações irritantes como esta, só há uma coisa a fazer. Ele dramaticamente finca sua espada no chão, ofegando. Ah, eu quase morri. O que eu teria feito se nosso líder não tivesse causado dano? Daekyung está completamente perplexo. Haha. Quando foi que eu consegui causar dano àquela coisa? Ele encara Sangyun, sua mente a mil. O que você é? Ele sussurra, a pergunta pairando no ar. Sangyun apenas fica ali, apoiado em sua espada, interpretando o papel do novato exausto. Ele encontra o olhar de Daekyung com um olhar afiado e conhecedor. Você não é tão estúpido assim, é? Eu lhe darei a chance de preservar sua honra. Uma pequena orbe vermelha brilhante, a pedra carmesim flutua do cadáver do orc em direção ao grupo. Apenas cumpra sua promessa. É isso que ele está dizendo. Daekyung pensa, o suor escorrendo pela testa. É a minha derrota completa. Ele rapidamente recupera a compostura. Todos prestem atenção. Agora que derrotamos o chefe intermediário, precisamos nos preparar para o chefe final. Os outros membros do grupo, ainda abalados, sussurram entre si. Não há como ele ter derrotado aquela coisa sozinho. Eles desejam ter aquela habilidade de atordoamento agora. Sangyun diz com um sorriso astuto. Sua atuação caiu no momento em que eles viraram as costas. A plateia se foi. Ele volta sua atenção para a pedra carmesim flutuante. Por que eu não tento te devorar? A pedra é identificada como um artefato e acessório de Tyr prata, mas Sangyun tem outros planos para ela. Sua habilidade única é ativada, transformando o artefato em algo completamente diferente. Um bibim na Enmi-1 de chefe mestre com geleia de carne. As coisas estão indo do meu jeito? Ele pensa, seu cabelo ficando branco enquanto é dominado por um poder estranho. Não consigo resistir a um clássico como este. Uma mensagem do sistema aparece, confirmando que ele agora está pronto para absorver o poder da pedra carmesim. Ele dá uma mordida nos macarrões e na carne mágicos, saboreando o gosto de sua vitória. E assim, um novo poder desperta dentro dele. Ele ganhou o efeito especial. Ele imediatamente vincula o novo efeito à sua habilidade pancada demoníaca. Um pensamento que ele só havia considerado teoricamente. O sistema confirma que o efeito foi adicionado. Agora, se ele usar pancada demoníaca antes que um estado de atordoamento termine, ele pode garantir uma extensão. Um atordoamento garantido de 4 segundos. Eu só imaginei que seria possível, ele pensa, com um sorriso malicioso no rosto, mas pode realmente funcionar. Nesse momento, Daekyung se aproxima por trás. Podemos conversar? Ele pergunta. Sangyun responde casualmente, sim. O que é?
Dae-kyung explica que a sala do chefe final está bem na frente deles, o covil do Orc Berserker. Você quer que eu entre depois? Sang-hyun pergunta. Não, o líder diz com firmeza. Eu seria um líder falho se não utilizasse um membro como você. Ele estende a mão. Vamos trabalhar juntos, Shin Sang-hyun. É uma mudança de 180 graus em relação à sua atitude anterior. Sang-hyun sorri e aceita o aperto de mão. Haha. Mas saiba que minhas condições ainda são as mesmas, ele o lembra. Sim, tudo bem, Dae-kyung concede. Enquanto se preparam para entrar na sala final, o guerreiro loiro lança a Sang-hyun um olhar de puro ódio, das laterais. Agora, todos mantenham a guarda alta, ele late tentando recuperar alguma autoridade. Sang-hyun apenas olha para frente, sem se impressionar. É a reta final, Dae-kyung grita, tentando animar o moral. Ele acabou de me encarar. Certo? Sang-hyun pensa, captando o olhar hostil do loiro. Eles entram na sala do chefe final da Masmorra 85. Uma figura enorme e sombria os aguarda no centro da arena. Um grito arrepiante ecoa pela câmara enquanto a besta se revela. O chefe final, o Orc Berserker, uma criatura de fúria pura e desenfreada. Seus olhos vermelhos brilham na escuridão enquanto ele se ergue em sua altura total e aterrorizante. Ain, Sang-hyun. Eu vou na frente, Dae-kyung diz, ainda tentando agir como um líder. Apenas fique comigo, ele acrescenta. Mas Sang-hyun já está passando por ele, indo direto para a besta. Sang-hyun, desta vez você realmente não deveria. Seu companheiro de equipe avisa, mas ele não lhe dá atenção. Ele analisa calmamente seu oponente. Orcs Berserkers, na verdade, têm menor resistência a habilidades do que orcs demoníacos. Isso significa que deve ser ainda mais fácil atordoar. Se eu atacar com calma, não devo ter problemas. O Berserker solta um rugido gutural e avança, seu enorme porrete com espinhos erguido. O chão racha sob sua passada poderosa enquanto ele avança em direção ao espadachim solitário. Sang-hyun pensa. Fique comigo. Quando eu era jovem, eu só tinha medo o tempo todo. Ele se lembra de ser um carregador aterrorizado, encolhido de medo, sempre à mercê dos outros. E depois que envelheceu, ele apenas lutou para sobreviver, implorando por uma vaga em grupos. Sempre lhe diziam que seu nível era muito baixo. Sim, preciso mudar, ele pensa, desviando sem esforço do ataque inicial do Berserker. Mudar meu passado fraco e meu futuro. Ele pivota pronto para contra-atacar a fera furiosa. Para fazer isso, ele diz, seus olhos brilhando com uma intensa luz azul. Preciso mostrar melhoria para todos aqui. Ele olha para trás para o grupo atordoado, observando-o. Dae-kyung só consegue encarar, um único pensamento ecoando em sua mente. Que monstro! O Orc Berserker balança novamente, mas Sang-hyun é mais rápido, avançando para perto, sua espada pronta. Com um poderoso impulso, ele atinge o peito do Berserker com a parte plana de sua lâmina. Ele ficará atordoado por 4 segundos. Ele grita. A habilidade pancada demoníaca ativa instantaneamente. Entre o detonem, ele comanda. E desta vez o grupo segue sem hesitação, avançando como uma onda. O Berserker, imobilizado, só consegue soltar um gorgolejo sufocado de raiva. Uma saraivada de ataque chove sobre o chefe indefeso, espadas, machados e magia atingindo seu corpo por todos os lados. A mensagem do sistema pisca. Parabéns. Você limpou o altar da masmorra do Orc Carmesim. O grupo permanece em meio à carnificina, vitorioso. Esta masmorra não foi realmente fácil? Um deles diz, sim. Viu como o atordoamento facilitou as coisas? Outro responde, dando todo o crédito a Sang-hyun. Perto dali, um grupo de carregadores já está tramando. Você acha que ele já tem um carregador pessoal? Eu estava planejando perguntar a ele primeiro. Sang-hyun apenas sorri. Viu como eles mudam rápido? Nem estou pensando em fazer nada por eles. Uma luz dourada o envolve enquanto ele sobe de nível novamente, ganhando um novo título com poder esmagador. Uma verdadeira colheita de títulos, ele diz, examinando a recompensa, um atordoamento de 4,4 segundos que é absurdo. Ele nunca obteve um único título em sua vida anterior. Ainda assim, ele pensa, sua mente divagando para uma figura misteriosa e poderosa de seu passado. Isso não é nada comparado àquele homem. Antes de eu regredir, ele era apenas alguém que eu admirava. Mas agora um novo fogo queima dentro dele. Não há como dizer que não serei capaz de alcançá-lo. Posso ter uma chance se pisar no acelerador de agora em diante. Nesse momento, Dae-kyung se aproxima. O que você está fazendo? Sang-hyun, pega-o se alongando, responde. Me alongando. De qualquer forma, ótimo trabalho. Pegue isto, Dae-kyung diz,
jogando-lhe uma moeda de ouro, que se transforma em um anel brilhante. Sang-hyun fica completamente chocado. O que deu em você? Ele pergunta. Dae-kyung admite, você realmente carregou o grupo desta vez. Eu tenho um senso de moralidade. De qualquer forma, é apenas um rank bronze, então posso me dar ao luxo de ser generoso. Sang-hyun calças mortas. Você não é um pouco honesto demais? Dae-kyung descontraindo. Ele admite que não teria dado se fosse caro, e que eles não se veriam novamente de qualquer forma. Dói, mas até eu tenho que admitir, Dae-kyung pensa, olhando para o novato. Você já está vivendo em um mundo diferente do nosso. Observando isso de longe, o rosto do guerreiro loiro se contorce com ciúmes puro e não adulterado. Dae-kyung dá mais atenção àquele cara só porque ele exibiu suas habilidades algumas vezes. Isso é ultrajantemente injusto. Ele ferve de raiva, consumido pela inveja, sua fúria irrompe. Filhos da puta morram juntos. Ele rosna, já pegando o telefone para fazer uma ligação. Alô, senhor, sou eu. Enquanto isso, longe daquele plano venenoso, Shin Sang-hyun se deleita com o brilho de seu sucesso recém-descoberto de volta em seu apartamento, um sorriso triunfante se espalhando por seu rosto. É por isso que sou um jogador. Ele verifica sua conta bancária e seus olhos se arregalam. Dae-kyung depositou impressionantes 6 milhões, mais que o dobro do que os outros carregadores receberam. Mas as boas notícias não param por aí. Além do dinheiro, há um item bônus, o lendário Anel do Berserker. Isso não é apenas uma bugiganga qualquer. É um artefato de nível bronze que concede um colossal aumento de 10 de força. Uma verdadeira dádiva de Deus para qualquer jogador de baixo nível. Um sorriso irônico brinca em seus lábios enquanto ele examina o anel. Pensar que eu conseguiria um artefato com de graça. Ele pondera. No entanto, como todos os artefatos poderosos, há um custo oculto. Este anel drena mana constantemente a cada segundo. Para a maioria dos jogadores, sua mana desapareceria no ar antes mesmo que pudessem desferir um único golpe. A maioria dos jogadores, isto é. Ele esclarece, um sorriso conhecedor se espalhando por seu rosto, uma faísca de astúcia dançando em seus olhos. Sua habilidade única, descoberta apenas após 50 anos exaustivos, é precisamente a razão pela qual ele se dedicou a dominá-la. Ele recorda vividamente seu eu passado em outra vida, devorando um artefato que consumia mana exatamente como este. Os resultados foram absolutamente chocantes. Quando ele absorve artefatos que exigem mana, o custo deles desaparece completamente, embora seus efeitos sofram uma leve penalidade. Uma energia azul brilhante e pulsante irrompe ao redor dele, enquanto ele se prepara para consumir e absorver o poder bruto do anel. Quem se importa se há uma penalidade? Ele declara com um brilho feroz nos olhos, a ambição em chamas. Quanto mais habilidades, melhor. De repente a cena muda drasticamente. Em um luxuoso clube privado escondido no exclusivo distrito de Gangnam, em Seul, a noite está apenas começando a esquentar lá dentro. Um guerreiro loiro, fervendo de ciúmes, grita por cima da música, tentando desesperadamente impressionar uma mulher. Não estou mentindo. Aquele desgraçado realmente conseguiu um atordoamento de 4 segundos. Uma voz grave e ameaçadora corta o barulho, interrompendo-o. Você está levantando a voz? O guerreiro instantaneamente se encolhe gaguejando. Ah, desculpe. Um homem enorme e brutal o encara, sua presença sufocante. E daí? Você quer que eu me vingue pela sua perda patética? O guerreiro gagueja, suas palavras tropeçando umas nas outras, explicando que Sang-hyun está cheio de dinheiro e claramente tem o favor de Dae-kyung. Então, o que diabos você quer que eu faça a respeito? O homem brutal late, sua paciência claramente se esgotando. Outro homem, com o rosto uma tela de cicatrizes irregulares, observa a troca com intensidade arrepiante. Ao lado dele, uma mulher zomba venenosamente. Você não é muito próximo dele, é? Ele parece um perdedor. E um flash cegante, uma lâmina canta pelo ar. Um som úmido e nauseante ecoa, e sangue quente espirra no rosto do guerreiro loiro. A voz do homem cicatrizado permanece arrepiantemente calma, um contraste gritante com a violência súbita. O que diabos você pensa que somos? Ele pergunta, seu olhar como gelo. O guerreiro desaba no chão, ofegando, segurando a cabeça enquanto uma katana reluzente agora repousa ameaçadoramente em seu ombro. Sua orelha foi cortada rente. Kakia, o guerreiro grita em agonia. O homem cicatrizado zomba, sua voz pingando desprezo. Você pensa que somos seus empregados pessoais para fazer recados? Ele então cruelmente derrama uma bebida na ferida fresca e sangrando do homem, provocando outro grito agonizante. Então é melhor você pagar o preço, ele declara, suas palavras arrepiantes. Inclinando-se, com o rosto contorcido em uma máscara de cruel divertimento, o homem cicatrizado sussurra. Vou ouvir tanto quanto sua orelha vale.
Ele então casualmente pega a orelha decepada, segurando-a contra a luz. Uma gota de cor misturar com sangue escorre da boca do morrido lá na dourada.